para todas as empresas que estão paradas e que acabarão tendo de fechar as portas ou demitir funcionários, o Brasil não pode parar. Nunca estive tão emocionado como agora em 27 anos dentro do shopping. E a gente aqui falando mal dos capitalistas, dos banqueiros, das grandes fortunas. Oi, gente! No programa passado, nós contamos 5 mentiras que os capitalistas sempre contaram e a pandemia e a crise derrubaram. Agora, nós precisamos de medidas urgentes para combater o Covid-19, mas depois precisamos de medidas estruturais para tirar o país do buraco. E por isso que o nosso programa hoje vai defender e debater medidas concretas para que não sejam os trabalhadores e o povo que paguem essa conta, e sim os super ricos. Para que a gente evite que quem pague a crise depois seja os de sempre, os de baixo, nós precisamos de um sentido radicalmente oposto às medidas econômicas do Bolsonaro e do parasita Paulo Guedes. R$200 são 2 cestas básicas. Segundo a Oxfam, apenas 1% da população no mundo controla hoje a mesma riqueza que os outros 99%. Apenas 8 bilionários possuem a mesma renda que mais da metade de toda a população mundial. Ao mesmo tempo, 700 milhões de pessoas vivem com menos de 1,90 dólares por dia. No Brasil, esse dado ainda é pior. Nós temos 6 bilionários que têm a mesma renda que 100 milhões de brasileiros e brasileiras. E mais, os 5% mais ricos têm a mesma renda que 95% da nossa população. E 700 milhões de pessoas vivem com menos de 2 dólares por dia. Mas a desigualdade por aqui é ainda mais dura. Ela vem acompanhada do machismo, do racismo estrutural e dos preconceitos que fazem essa pirâmide ainda mais perversa. O quinto deu uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Para vocês terem uma ideia, uma trabalhadora que ganha um salário mínimo levará 19 anos para atingir uma renda que um super rico ganha num mês. Mantida a tendência, os negros e negras só conseguirão atingir o mesmo salário dos brancos em 2089, exatamente 200 anos depois da Lei Áurea. E sabem o que é mais irônico? Desde 1988, a Constituição Federal, lá no artigo 153, inciso 7º, diz que compete à União regulamentar as grandes fortunas. Uma pesquisa recente aí, de novo do Oxfam, que tem sido muito importante no estudo e na análise dos dados econômicos, mostra que 77% dos brasileiros concorda que os mais ricos têm que pagar mais impostos para financiar as políticas sociais. Lembrando que bilionários e milionários fazem grandes caridades em todo o país. Muito obrigada. Poderiam fazer mais. E 86% acham que é fundamental combater a desigualdade. Mas afinal, com uma lei, tanto apoio popular, um país que os ricos ficaram mais ricos com a crise econômica, então por que será que não se regulamenta a taxação das grandes fortunas? Aí, bem assim. Só que a tua testa tá cortando, Lu. Não tem problema, eu tenho a testa grande mesmo. Ah, tá bom. Olha que é um programa do YouTube. Essas brincadeiras são capazes de estar no programa, porque é aí que fica divertido. E tá gravando também. E tá gravando já. Hoje nós temos 2 convidados muito especiais. O Eduardo Moreira, que vocês sabem bem, trabalhou muito tempo dentro do sistema financeiro e saiu mostrando para o povo como funciona por dentro o parasitismo do sistema financeiro. A Luciana Genro, que é a nossa deputada estadual lá no Rio Grande do Sul, já foi deputada federal 2 mandatos, candidata a presidente e uma das pioneiras a defender a taxação das grandes fortunas. Bom, existe a necessidade de taxar as grandes fortunas. Existe apoio popular para taxar os ricaços. Existe a previsão legal desde 1988 na Constituição. Existe o projeto da Luciana Genro desde 2008 no Congresso Nacional, que foi o primeiro projeto que eu desarquivei quando cheguei aqui em Brasília no Congresso Nacional. Eduardo, por que tu acha que ainda não se regulamentou a taxação das grandes fortunas no Brasil?
Eu acho que para começar pela divisão assimétrica de poder que existe, né? Principalmente política. E no legislativo isso é absolutamente visível. Eu gosto de dar sempre o exemplo, né, do agronegócio. Antes de falar, só para a gente entender dessa divisão assimétrica de poder. Você tem que os donos dos grandes latifúndios, eles são 1%. Na verdade, 1% são donos de 49% das terras agricultáveis do Brasil. E se você for ver, esse 1% dos 15% que estão no campo, porque no Brasil 15% da população está no campo, os outros 85% estão na cidade. Você está falando de um negócio que eles deveriam ter um deputado, se tivesse um deputado, se você fosse olhar proporcionalmente, né? E eles têm quase 300 deputados, a bancada do agronegócio. Então, a divisão de poder que existe, ela não é proporcional à pesquisa do Ibope, à pesquisa do Datafolha, dizem as pesquisas de opinião pública. E nessa questão de grandes fortunas, não tem engano para ser feito. A gente está falando o seguinte, realmente a fortuna está controlada na mão daquelas pessoas que têm mais poder político, né? A gente, se olhar o que passou de reforma da Previdência, o que passou de reforma trabalhista, se você for olhar quais são as leis que existem para o sistema bancário, toda essa história de independência do Banco Central, tudo isso vem daquelas pessoas que detêm o poder econômico no Brasil, que não são o 1%, são o 0,1%, né? Às vezes o 0,01%. Eu sempre gosto de dar esse dado, porque ele é impressionante. De 2012 para 2019, os bilionários brasileiros, eles passaram de 300 bilhões de reais para 1,250 bilhões de reais. Ou seja, eles aumentaram em 1 trilhão quase a fortuna deles, num período em que o produto interno bruto do Brasil caiu, diminuiu. E aí, o que essas pessoas fazem? As pessoas são também as donas da rádio, são as donas da televisão, são as donas dos jornais, são as donas dos principais portais, e essas pessoas comandam a narrativa. Então, o que eu mais ouço nas minhas viagens pelo Brasil, eu tenho que explicar para as pessoas, são pessoas pobres falando que, olha só, mas eu morro de medo de taxar as grandes fortunas, porque se eu taxar as grandes fortunas, eles vão embora do Brasil. E aí, se eles forem embora do Brasil, quem é que vai investir no Brasil? Ou seja, um desconhecimento total das pessoas em relação a todo esse processo econômico que existe, de investimento, de quem toma o risco final, de quem é o responsável pelo que a gente tem de geração de riqueza, do retorno dos investimentos. Essas pessoas não conseguem entender que quem gera aquela riqueza são eles, não são os donos dos negócios. Quem gera riqueza no Brasil é o trabalhador, quem gera riqueza no Brasil são os analistas, são os gerentes, são os pesquisadores, são as pessoas que mexem no maquinário, são os agricultores, essas pessoas que produzem a riqueza de verdade. Os outros, eles são donos do capital e, como o capital é extremamente concentrado no Brasil, eles chantageiam o país inteiro falando assim, olha, eu sou dono do capital inteiro, para poder gerar riqueza você precisa de capital, eu só deixo você usar o meu capital se eu ficar com 99% do que você gera sem fazer nada e você ficar com 1% fazendo tudo. Então, o que essas pessoas têm que entender é o seguinte, a gente não precisa ter medo dessas pessoas saírem no Brasil. Primeiro que das 5 pessoas mais ricas do Brasil, as 5 já moram fora do Brasil. Então, esse medo você não precisa ter. Todas elas já estão fora do Brasil, né? E segundo, que se essas pessoas resolverem sair do Brasil, que elas não vão sair, porque se no Brasil a gente começar a taxar as grandes fortunas, se a gente aumentar o imposto de renda pessoa física, que no Brasil assim, menos de 1/3 da média da OCDE em relação ao percentual dos tributos que são pagos no Brasil, se a gente aumentar o percentual do imposto sobre a renda, ganho de capital, dividendos, dentro da nossa arrecadação tributária, que no Brasil é quase metade da média da OCDE e é 1/3 de alguns países, que são países que estão entre os mais desenvolvidos do mundo. Se a gente chegar um pouquinho mais perto da OCDE, a gente continua sendo uma farra para os ricos no Brasil. É muito triste falar isso, mas esse pouco que a gente está tentando, que é pouco ainda perto do resto do mundo, isso que a gente está tentando ficar parecendo que é papo de comunista, de revolucionário, etc. Quem me dera a gente estivesse aqui tendo papo de revolucionário. O papo que a gente está tendo é para ficar ainda abaixo da média do OCDE, que são os países capitalistas, super de direita no mundo. Agora, isso, eles já botam esse discurso chantagista dizendo o seguinte, não, mas se fizer isso, eles vão tirar os investimentos do país. Se fizer isso, os ricos, as grandes fortunas do Brasil vão investir em outros países. Em que outro país eles vão investir, Fernanda? Qual outro país
tem uma mão de obra que nem o Brasil, desesperada para trabalhar, terra para você plantar que nem o Brasil, recursos minerais que nem o Brasil, que tem água limpa que nem o Brasil, que tem as florestas que nem o Brasil, que tem terra que nem o Brasil, que tem costa que nem o Brasil, incidência de sol que nem o Brasil, vento que nem o Brasil. Qual país tem tudo isso para eles investirem? Eles não vão deixar de investir aqui de jeito nenhum. Isso é papo furado, entendeu? Eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro, eu trabalhei 20 anos com as grandes fortunas do Brasil, conhecendo as pessoas mais ricas do Brasil. Essas pessoas, na sua grande maioria, são medíocres, não existe nenhuma meritocracia que eles gostam tanto de falar que justifiquem eles terem o dinheiro que eles têm. São pessoas que não são acima da média intelectualmente, não são acima da média em termos de capacidade organizacional e produtiva, etc. Talvez a única coisa que eles sejam acima da média, e isso é importante falar, tem pesquisas saindo sobre isso, é no nível de psicopatia. Realmente, quando você olha os executivos e presidentes de grandes empresas, não sei se você sabe dessa estatística, mas 15% deles, segundo algumas pesquisas, são pessoas que têm graus e traços de psicopatia, né? Então, no Brasil, que você já tem uma cultura toda escravocrata, com essa característica meio psicopata dessas pessoas, você tem o caos em termos de crueldade com a população mais pobre. Estava vendo ontem um programa que o Gregório do Vivier fez em relação àqueles entregadores. Você termina o programa sem saber o que você faz, entendeu? Você fica assim, mas o que eu posso fazer? Eu vou sair quebrando tudo, entendeu? Vou dar uma revolta o negócio, total. E no Brasil é isso, a crueldade é o que comanda. E o problema é que como a crueldade comanda, mas a crueldade é dona também de quem passa a narrativa, as pessoas elas passam a ter elas passam a ser escravas daquilo que eu chamo de carrascos de estimação. Elas passam a ter os seus carrascos de estimação. Elas defendem aqueles que escravizam elas, ou financeiramente, ou na prática mesmo, porque no Brasil você tem esse trabalho de entregar pizza e sanduíche ali com a bicicleta, isso é escravidão. O cara que trabalha 14 horas por dia, 7 dias por semana, ganha R$800 no final do mês, isso é escravidão, porque ele ganha R$800, mas ele tem que pagar a mochila que ele põe nas costas, ele tem que pagar a bicicleta que ele usa, ele tem que pagar, eu não sabia disso, a maquininha que você compra ali o negócio, é o cara que paga, é o menino ali de 18 anos que não tem um centavo que paga aquilo. Então, eu acho que é muito uma questão de narrativa isso. Eu acho interessante, sabe, Eduardo, que mesmo com toda essa narrativa, com todo esse acúmulo de capital, ainda tenha 76% da população, segundo a Oxfam, que apoia a ideia de taxar os ricos. Mas, claro, que não anda no Congresso. Eu já falei do projeto da Luciana de 2008 e agora está aparecendo projetos de taxação que querem taxar 0,5% aqueles que têm patrimônio acima de 100 milhões. E a Luciana fez um programa, né, Luciana? Não é só um projeto, o projeto fizeste em 2008, falando dos 10 bilionários do Brasil, que ficaram mais bilionários com a crise, identificando os setores, identificando, né, da onde surgiram, o tamanho da fortuna, e como disse o Eduardo, mais da metade deles, 5, sequer moram aqui no país. Comenta para nós, Luciana, essa questão, tu acha que está vinculada, né, à extrema riqueza com a combinação da extrema pobreza e da precarização das relações do trabalho? Com certeza. Eu queria primeiro cumprimentar o Eduardo e dizer como é importante, Eduardo, eu acredito que tu saiba disso, mas como é importante uma pessoa com a experiência que tu tens, com a história de vida que tu tens, vem a público falar essas coisas que tu está falando. Isso ajuda muito a fazer essa contranarrativa, né? Que era exatamente um dos problemas que tu estava apontando, de toda essa narrativa tentando convencer o trabalhador mais humilde de que se o ricaço for tributado, ele vai embora, ou até tem uma outra narrativa que é mais trágica ainda, que é a narrativa do ele é rico porque ele trabalhou, né? E ele merece, então, esse dinheiro que ele tem. Isso aí. Eu ouço muito isso falarem, né? E quando eu fiz essa série de vídeos que a Fernanda se referiu, eu mostrei em alguns episódios essa falácia que é a ideia de que eles trabalharam para ficar ricos, né? E o quanto eles vão deixar de dinheiro para os seus descendentes que não vão precisar trabalhar, não vão precisar ter mérito nenhum, né? Então, eu falei do exemplo do mais rico, que é o Paulo Liman, né?
se ele viver mais 20 anos, assim, ele vai deixar 104,5 bilhões de reais para os descendentes dele. Ele vive mais 20 anos gastando 1 milhão por mês. Uma bela de uma grana, né? Então, qual é o mérito que vem aí depois, né? Por isso, a taxação de heranças também tem que ser uma discussão muito importante. Que eu agora estou nessa briga aqui, porque agora eu sou deputada estadual, né? Então, quando eu era federal, lá em Brasília, eu apresentei a regulamentação desse projeto das grandes fortunas, porque originalmente está na Constituição pelas mãos do então senador Fernando Henrique, né? Que depois, como presidente, também não fez nada para levar adiante isso. Então, eu senti aí dentro do Congresso Nacional que tem um controle do establishment político, né, que é exercido pelo capital financeiro, que é muito poderoso. Né? Tão poderoso que, inclusive, levou setores da esquerda a trabalharem pelos interesses deles. Por exemplo, quando eu era deputada federal e era o Lula presidente, foi quando se tirou da Constituição o juro máximo de 12%. Claro, era uma ficção, na prática não acontecia, mas era um tensionamento constitucional contra as altas taxas de juros. Também nunca mexeram nessa discussão dos lucros dos bancos, né? Porque eu estava justamente fazendo essa conta da lucratividade, do tamanho da riqueza dos banqueiros, e um elemento grande está na estrutura tributária, né? Porque o banco é taxado de 15% de contribuição sobre o lucro líquido, mas o acionista do banco que vai receber aquele lucro, ele não paga imposto de renda, né? Então, o trabalhador que paga de 7,5% até 22,5% de imposto de renda, ele depois tem que assistir o acionista do banco recebendo altos rendimentos de lucro e não tendo um tostão de imposto de renda a ser pago. Então, é toda uma estrutura tributária desenhada para concentrar renda, para garantir os interesses do capital. E, infelizmente, os políticos que estão ali dentro do Congresso Nacional, na sua imensa maioria, estão a serviço desses interesses. Então, também se torna difícil mudar um sistema que está totalmente encastelado sem a gente ter esse apoio popular, sem ter essa pressão externa, né, que tem a ver com a narrativa que tu estava falando. Então, as duas coisas se combinam de forma trágica e realmente se torna uma luta dura, porém muito necessária e muito esclarecedora para as pessoas compreenderem a injustiça que a gente vive e o quanto elas serem pobres não é culpa delas, né, individualmente, mas a culpa de um sistema. Em relação a isso que a Luciana falou, quando ela fala que a culpa não é dessas pessoas, eu costumo até ser mais enfático no seguinte ponto. Eu falo assim, a população trabalhadora brasileira, que vive hoje em dia boa parte dela na pobreza, essa população ela foi bem sucedida, porque deram para ela a seguinte missão: vocês têm que trabalhar e produzir riqueza. E elas produziram riqueza, tanto é que existe um monte de riqueza no Brasil. Elas foram bem sucedidas no que deram de missão para ela. Agora, as pessoas mais ricas do Brasil e que comandam todas as estruturas, que têm as canetas na mão, elas são as fracassadas, porque elas não conseguiram fazer um país justo, um país que desse condições dignas de vida para todo mundo. A gente tem que mostrar para as pessoas que é o contrário do que é passado. A gente fala no Brasil que os pobres eles são fracassados e tem um monte de livro falando como você alcançar o sucesso, etc. Não, eles foram bem-sucedidos, porque a missão que foi dada para eles, que foi produzir, gerar riqueza e criar, foi tudo gerado. Eles só não ficaram com elas. E aqueles que foram fracassados, que tinham a caneta na mão e não fizeram um país digno, a gente tem que punir, a gente tem que recompensar quem fez o bom trabalho e tem que punir quem fez o mau trabalho. Então chegou a hora do Brasil dessa conta chegar. Chegou a hora dessa conta chegar. E aí, o ponto que eu acho importante a gente falar é o seguinte: a gente agora, mais do que nunca, tem que falar sobre isso, que vai ter menos riqueza. Aquela história de menos farinha, meu pirão primeiro, é isso mesmo, tem menos riqueza para ser distribuída agora. A geração de riqueza sofreu um baque enorme com essa questão do coronavírus no mundo inteiro. O que acontece quando você tem menos riqueza? Você tem que botar a mão no cofre daquelas
pessoas que têm riqueza, como a Luciana falou muito bem, para gerações, gerações e gerações e que nunca será usada. Aí você pergunta, mas por que essas pessoas têm riqueza? A partir de um certo valor, gente, riqueza é só poder. Então vira uma guerra por poder. Não é mais... O cara não quer mais comprar um iate, o cara não quer mais comprar um avião. Ele quer ser o que mais manda e ele quer proteger todo aquele poder que ele gerou. É só isso. O dinheiro, a partir de um certo valor, é só poder. É só uma guerra por poder. Só que o que acontece? Quando você pega os Estados Unidos e a Inglaterra depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, eles pegaram e fizeram uma reforma tributária fazendo com que os ricos tivessem que dar a sua contribuição, porque como não tinha riqueza, a única maneira deles se reerguerem como nação era dividir melhor aquela riqueza que tinha para todo mundo poder contribuir para esse crescimento de nação. As pessoas não sabem disso, mas depois da Primeira Guerra Mundial, ali na década de 20, a alíquota máxima de imposto de renda era acima de 70% nos Estados Unidos e na Inglaterra. Depois da Segunda Guerra Mundial, era acima de 90%. Nossa. Na Inglaterra era 98%. Eu vou repetir. Na Inglaterra, a alíquota máxima de imposto de renda, na década de 40, era de 98%. Ou seja, tinha teto do que as pessoas podiam ganhar. A partir disso, não pode ganhar. Na prática, o negócio assim, é mais socialista do que muito país que diz que é socialista, entendeu? Por quê? Porque eles sabem que é matemático a história. Se você deixa a riqueza ficar concentrando num momento onde não tem riqueza para ser distribuída, você destrói completamente todas as possibilidades do seu país, entendeu? Então, mais do que nunca, é hora da gente falar dessa questão de redistribuição, e essa questão de redistribuição, num país como o Brasil, que é o país mais desigual do mundo, não existe sem a gente falar de taxação de grandes fortunas, de taxação sobre dividendos, muito bem lembrado pela Luciana, eram 4 países do mundo que não taxavam, Brasil, Estônia, Eslováquia e México. Eslováquia e México já taxam hoje em dia, então é só o Brasil e Estônia, mas a Estônia, no geral, ainda cobra mais taxas do que o Brasil. O Brasil é campeão. Gente, no site do Ministério da Economia, do senhor Paulo Guedes, oficial, se você for lá hoje e colocar o seguinte, relatório de carga tributária, ele mostra o imposto sobre renda, ganho de capital, dividendos, todos os países que ele compara, todos. Sabe qual é o país que tem a menor alíquota de todos comparados? É o Brasil, está lá no site do Ministério da Economia agora, quem quiser entrar assistindo o programa. Então é o seguinte, gente, o Brasil, a gente tem que ouvir essa frase e deixar ela bater na cabeça que nem uma bomba. O Brasil é um paraíso fiscal para os ricos. Sabe paraíso fiscal que a gente fica falando, é Cayman, é Bahamas, não sei o quê. O Brasil também é um paraíso fiscal para os ricos. E a gente vive no país mais desigual do mundo, que é um paraíso fiscal para os ricos. Eduardo, é muito bom fazer um programa com vocês, que vocês anteciparam muito o objeto das outras perguntas. Tem uma cena que eu acho muito irônica, mas muito ilustrativa da realidade do Brasil, que é os ricos, acho que no Rio de Janeiro, que resolveram se refugiar num iate. Obviamente que não paga imposto, como vocês sabem, qualquer carro paga IPVA, etc, etc. Aqueles iates gigantescos não tem nenhum tipo de tributação especial, ao mesmo tempo em que a população não consegue fazer o isolamento social, porque a agenda econômica do Bolsonaro e do Guedes é uma agenda ainda ultraliberal. Talvez eles liberem um pouquinho de dinheiro, porque vai ter que liberar, né? O coronavírus é uma circunstância internacional, tem impacto na economia, mas ao mesmo tempo que eles destinam 0,8% do PIB para pagar a renda básica emergencial, numa velocidade que parece uma tartaruga, eles liberaram 1,2 trilhões para os bancos a partir do Banco Central. E com o parágrafo 9º da PEC do Orçamento de Guerra, querem liberar mais para os bancos, quando na verdade os nossos recursos públicos deveriam estar para garantir direitos agora, inclusive entrando com salário nominalmente, não reduzindo massa salarial como a medida provisória 936, mas ao mesmo tempo colocando um elemento de futuro, porque se nesse momento a gente não debater quem vai pagar a conta dessa crise, mesmo 0,8% do PIB para renda básica emergencial, que é quase nada, gente, e vai atingir 60 milhões de brasileiros com R$600, eles vão querer que o povo pague depois. Eles vão querer reduzir salário, eles vão querer demitir servidor público, eles vão querer desmontar o SUS. Eles tentaram acabar com o SUS e privatizar o SUS e agora
tá ficando claro que é o Sistema Único de Saúde que salva vidas, mesmo de quem não defende. Foi uma das grandes mentiras deles e agora é o SUS que vai salvar a vida das pessoas e que começa a colapsar nos estados. Mas eu queria perguntar ainda para vocês já trouxeram 3 elementos. Luciana foi brilhante no tema da taxação dos lucros e dividendos, né? Mostrando de forma simples como as grandes fortunas não pagam e depois os acionistas não pagam. A contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, que é só 15% e que obviamente deveria aumentar e que tem que ser parte das nossas propostas, mas eu queria perguntar sobre uma nova proposta apresentada pelos auditores, que é a taxação dos produtos de exportação. Com o dólar a R$ 5,40, tem gente que está ganhando muito dinheiro, gente. Nós estamos vendo gente desempregada, nós estamos vendo milhões de pessoas com fome e, ao mesmo tempo, tem gente que está ganhando muito dinheiro porque o dólar subiu. Os auditores propuseram uma taxação especial sobre essas exportações, queria ouvir você sobre isso, assim como o debate também da atualização do imposto de renda e a taxação, né, de alíquotas mais altas para quem tem grandes salários e, ao mesmo tempo, a atualização da faixa de isenção, que só massacra os trabalhadores, os assalariados e a classe média baixa no nosso país. O que me chama a atenção nesse momento aqui no Brasil é que o Guedes, ele não está sabendo agir sequer para salvar o capitalismo nesse momento, tá? Porque no mundo inteiro os governos estão injetando dinheiro na economia e é preciso que as pessoas entendam que os países que são soberanos em moeda, que emitem a sua própria moeda, eles podem emitir moeda, eles podem se endividar, não tem um limite estrito de equilíbrio fiscal, como eles tentam nos convencer a vida toda de que tem que ter equilíbrio fiscal, que o país é como um orçamento doméstico, que não pode gastar mais do que arrecada. Isso é uma grande mentira. E o Guedes, e nesse momento, né, em que a economia está nessa crise por causa de uma paralisação completa da vida econômica e social, o que eles têm que fazer é tocar dinheiro, botar muito dinheiro para que a economia não quebre completamente. Então, isso, inclusive, é uma forma de salvar o funcionamento do capitalismo, que é o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Muito dinheiro. Claro que depois a gente vai ver quem é que vai pagar essa conta. E aí entra a questão que querem tirar os direitos dos servidores, querem tirar direitos dos trabalhadores, já estão tirando, vão ter que fazer outra reforma da Previdência e assim vai. Agora, o impressionante é que o Brasil chega a estar atrás de outros governos tão conservadores e liberais, como é o caso do Trump, e que estão fazendo mais, né? E que estão fazendo mais, botando mais dinheiro e até em outros países pautando as questões tributárias que vão ser necessárias de serem pautadas, porque, de fato, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, Fernanda, essa questão dos exportadores é brutal, porque a gente tem a Lei Candir, que foi a que desonerou do ICMS as exportações e quebrou o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul quebrou por causa da Lei Candir. E ninguém tem coragem de dizer que a Lei Candir tem que acabar. Tudo bem que a gente luta pelo ressarcimento, né? É óbvio que a gente quer ser ressarcido, mas essa lei é um absurdo. Por que vai se desonerar exportador? Por que vai, a não ser que o país estivesse desesperadamente necessitando exportar e não conseguisse? Então, tudo isso são manobras para garantir os interesses dos capitalistas. No caso da Lei Candir, do ICMS, dos exportadores, né, dos grandes agribusiness. Eu falo sobre uma frase que aquele moço da Havan lá, o Luciano, acho que é o nome dele, ele falou, mas... Luciano Hang, ele falou umas 2 semanas atrás, assim, não, porque é o seguinte, eu tenho 120 mil pessoas que dependem de mim. Olha só como é que a narrativa é poderosa. Na verdade é o seguinte, ele depende de 120 mil pessoas, não são 120 mil pessoas que dependem dele, porque a hora que essas pessoas resolverem fazer outra coisa, não sobra nada, porque esse cara não sabe fazer nada. Além de fazer as fanfarronices e agressões que esse cara faz, esse cara não sabe, ele não sabe dobrar um lençol, esse cara não sabe arrumar uma prateleira, esse cara não sabe como é que faz para passar um código de barra na máquina ali, ele não sabe organizar uma loja, ele não sabe nada. Quem sabe são as pessoas que trabalham para ele.
são os gerentes, essa grande classe média que tem na mão essa capacidade de fazer o Brasil ir andando. E essa classe média que hoje ela está conectada com esses interesses dos mais ricos e ela precisa compreender que ela está defendendo aquele que nunca vai deixar ela sair de ser classe média. E quando ela puder, vai tirar ele de classe média e vai botar ele para baixo, nunca para cima. Gente, vejam o Uber. Conversa com as pessoas que dirigem o Uber. Quase todo mundo antes tinha um emprego que era um emprego que explorava mais as potencialidades da pessoa. O cara era um arquiteto, era um engenheiro, era um advogado, o cara tinha uma loja, tinha um comércio, etc. E aí esse cara, ele tá dirigindo o que é digno, beleza, é bacana, ele leva de algum jeito ali para casa, mesmo trabalhando muito e ganhando pouco, não tendo nenhuma proteção de seguridade social, não tendo nenhuma proteção em relação à lei trabalhista, nada disso, mas ele leva ali o sustento para casa. Eu falo com muito cuidado dessas coisas, porque eu entendo também o lado dessas pessoas, a dificuldade que é o cara ter que levar para casa de algum jeito o sustento. Então eu falo com o maior carinho e maior respeito a essa atividade que o cara faz. Mas o cara antes fazia uma coisa melhor. E se o Uber, isso que as pessoas precisam ter na cabeça, se o Uber amanhã descobrir uma maneira de botar os carros todos autônomos, ele não vai pensar duas vezes, ele vai mandar todo mundo embora para essas pessoas fazerem qualquer coisa da vida e ele poder se apropriar dessa parcela do lucro. Além de tudo isso, do debate econômico, a gente tem um presidente que é negacionista da ciência, né? Então, o buraco no Brasil ainda consegue ser mais embaixo. Nós estamos no fundo do poço, literalmente. Então, a situação é grave. É preciso, obviamente, ter um combate estrutural ao Covid-19, mas com a mesma força e com a mesma garra combater o Bolsonaro, porque esse sim é psicopata, criminoso e assassino, porque as políticas que ele está fazendo agora, infelizmente, vitimarão mais brasileiros e brasileiras e nós já temos muitas vítimas nas últimas semanas e muita subnotificação. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, a Luciana, estou aqui, desarquivei teu projeto, seguimos nessa luta, a gente sabe que tem a ver com a correlação de força, panelaço e depois com a auto-organização na saída da quarentena, do combate agora para ter menos vítimas, mas também auto-organização para depois ter uma alternativa para o país. O Eduardo Moreira que cumpre um papel fundamental, mas o teu papel no Brasil tem sido muito importante, né? Todas as denúncias que tu tem trazido e alguém que viveu lá. Eu quero terminar te contando uma história que ela é bem sintética, né? A Alexandra Kollontai era uma revolucionária russa e ela vinha de uma família aristocrata. Aí depois da Revolução ela virou embaixadora da União Soviética, antes da degeneração de Stalin, tá? Eu tô falando ainda quando tinha processo vivo ali. Aí ela vai num país dar uma entrevista e o jornalista cheio de preconceito, assim, sabe? Fazendo perguntas ruins, pejorativa, e pergunta pra ela assim... Mas, Alexandra Kollontai, a senhora não tem vergonha de ser uma traidora da sua classe? E ela olha e diz assim, eu tenho muito orgulho de ser traidora da minha classe, que era aristocracia, que era da nobreza, que era que surrupiava dos outros. Mas tu, um trabalhador, não tem vergonha de trair a tua própria classe? Então, parabéns pelo teu trabalho, é muito lindo, né? Tudo que tu viveu lá de dentro e denunciar esses parasitas. E agora eu vou começar a usar psicopatas também. Eu não usava para os milionários e para os ricos, usava parasitas, mas vou botar parasitas com rasgos de psicopatia, como vários estudos apontam. Obrigada pela ajuda, estamos juntos nessa luta. Pode usar tranquilo a questão do psicopata e se ainda tiver dúvida, você traz para mim que eu assino embaixo. E a nossa dica cultural de hoje tem tudo a ver com debate, que é o filme que está no Netflix, O Poço, de um espanhol, que eu não sei pronunciar o nome, porque é muito difícil, mas que mostra bem essa desigualdade de uma forma muito simbólica. Um poço, que é tipo meio uma prisão, que tem comida para alimentar todo mundo, e sai lá do primeiro andar até embaixo, e a comida não chega até embaixo. Por que será? Tirando as cenas um pouquinho fortes pro meu gosto, mas que, pela analogia, eu segurei, vale muito a pena o filme, e é tão óbvio, tantas coisas do resultado, que tem a ver também com o debate de desigualdade que nós estamos fazendo aqui. Né, Caramujo? Bom, gente, hoje ficamos por aqui, mas eu te espero na semana que vem. E até lá, curte, compartilha, comenta e, por favor, aperta o sininho, que aí tu vai ser notificado cada vez que tiver um novo programa no nosso canal. Juntos a gente chega mais longe.